Oi, gente! Hoje nós vamos falar de resenha. Para o encontro de hoje, eu usei esse livro. Ele é muito legal porque, além de toda uma teoria bem explicadinha, ele tem uma série de dicas de exercícios. Tá, mas o que é resenha? Basicamente, você precisa pensar que resenha é um tipo de texto, na verdade, é um gênero textual que circula na sociedade e que defende um ponto de vista. Algumas pessoas acabam confundindo resenha com artigo de opinião ou resenha com resumo. É muito diferente. Cada um desses é um gênero com características próprias, com objetivo próprio e sim, com estrutura também própria. Enquanto os resumos podem ser pensados como textos que apresentam seleção e síntese de outro texto, a resenha, além dessas informações, porque a resenha também tem síntese, a resenha também tem seleção, ela é um tipo de texto, ela é um gênero textual que apresenta avaliação crítica do objeto que está sendo avaliado, que está sendo analisado, melhor dizer. Ok, aí você me perguntaria, tá, e qual a diferença então, por exemplo, da resenha para o artigo de opinião? Porque o artigo de opinião também é um texto argumentativo, também tem a opinião avaliativa do autor perante algum aspecto. Como que eu vou saber o que é resenha e o que é artigo de opinião? Em geral, a resenha, ela vai ser um texto produzido para avaliar um objeto cultural, uma produção cultural, um objeto artístico. Enquanto que o artigo de opinião, ele vai ser um texto avaliativo também, um texto que defende um ponto de vista, mas voltado para fenômenos sociais, para acontecimentos na sociedade. Então é isso que vai diferenciar basicamente um texto do outro. Claro que a resenha, ela tem um espaço de circulação que se diferencia também do artigo de opinião. Então, quando você produz uma resenha, é importante que você saiba quem vai ser o seu leitor, para que você está produzindo esse texto, qual é o seu objetivo ao produzir esse texto. Os mesmos pensamentos você tem que ter quando você for produzir um artigo de opinião, porque, em geral, o objetivo é diferente. Bom, além dessas duas informações que são básicas, né, porque a resenha ela tem síntese e seleção de outro texto ou de uma obra, de um objeto, de uma criação cultural, de uma criação artística, ela também tem o parecer, ela também tem o comentário avaliativo de quem está produzindo esse texto. E uma coisa que a gente precisa ter também de clareza aqui, né? Visto que você vai observar quem é o seu leitor, quem vai ser o seu interlocutor quando você finalizar a produção do seu texto. Normalmente, as resenhas que a maioria das pessoas produzem, elas são resenhas escolares ou resenhas acadêmicas. Então, elas vão ser uma produção direcionada por comandos de um professor. E, normalmente, de uma maneira geral, acredita-se que o professor conheça a obra que ele seleciona para ser resenhada. Nesse aspecto, é muito importante que o autor do texto, que o aluno, no caso, se preocupe com a avaliação que ele vai fazer da obra. É muito comum o aluno escrever, se preocupar e deixar bastante ênfase na parte do resumo, para mostrar que leu a obra. Mas o seu professor também leu, se for um livro, se for um conto, se for um artigo científico. O seu professor viu a exposição, o seu professor, em geral, ele precisaria ter vivenciado para conseguir dialogar com a produção do seu texto. Então, mais do que se preocupar com o resumo, é fundamental, numa situação em que você está produzindo um texto como aluno, que você faça uma boa apreciação da obra que você está avaliando. Agora, alguns alunos perguntam, como é que eu faço? Como se estrutura? Em geral, eu costumo dizer que convém que os textos sejam pensados em 3 partes, né? A primeira parte você faz a introdução,
depois o desenvolvimento e, por último, a conclusão. Não necessariamente em 3 parágrafos, porque às vezes se precisa de mais parágrafos para o desenvolvimento, principalmente quando a gente está pensando numa argumentação, às vezes a gente precisa de mais parágrafos para introdução. Então, não dá para dizermos exatamente quantos parágrafos vai ter o seu texto. Convém que você avalie quantas linhas você tem para produzir. Ok? Então, assim, se você tem 30 linhas de produção, no máximo 30 linhas, 4 parágrafos, 5 parágrafos são pertinentes. À medida que você tem menos linhas, você também vai diminuir a quantidade de parágrafos. No entanto, é essencial que na sua resenha apareçam 5 aspectos. Quais são esses aspectos? O primeiro aspecto que você tem que considerar é que a sua resenha vai ter que apresentar informações sobre o contexto do tema do objeto que você está resenhando. Você precisa contextualizar. Você também tem que colocar qual é o qual é o objetivo dessa obra. Então, se você vai resenhar sobre um filme, se você vai resenhar sobre um livro, sobre uma instalação artística, sobre um museu, sobre uma peça teatral, um espetáculo de dança, qual é o objetivo? E, na sequência, convém que você faça a descrição estrutural da obra. Então, se a gente está falando de um filme, vai falar da atuação, do roteiro, da trilha sonora, do enquadramento fotográfico. Se você for falar do livro, vai falar, por exemplo, das personagens, do clímax, vai considerar o tempo, vai considerar o espaço. Então, é isso que você precisa pensar, né? Se tiver que falar de um filme, quais são os elementos estruturais que compõem o filme? Se for um livro, os elementos estruturais que compõem o livro. Se for uma música, os elementos estruturais que compõem a música. E assim por diante. Na sequência, você vai fazer uma apreciação como resenhista. É muito importante que tenha avaliação positiva e avaliação negativa. Não na mesma medida, tampouco no mesmo nível. Mas, sim, é importante que você ressalte aquilo que foi positivo e aquilo que você considerou negativo. O único cuidado que eu sempre peço, muitas vezes, principalmente no ensino básico, os alunos são desafiados a leituras canônicas, as leituras clássicas, por exemplo, e o professor pede uma resenha. E aí, o aluno que, enfim, teve uma dificuldade por N aspectos, porque às vezes o livro é difícil mesmo, ou porque não é o seu gênero predileto, enfim, pode acontecer milhares de coisas quanto à sua dificuldade pela leitura. Mas por ele ser um clássico, por ele ser canônico, convém que você tenha um pouco de cautela e você amenize a sua enunciação ao fazer a sua crítica depreciativa da obra, ok? Fica a dica. E, finalmente, você vai fazer a conclusão. Na conclusão, você precisa explicitar e reafirmar a sua posição sobre a obra. Então, aquilo que você avaliou como positivo, de preferência, ou negativo, você reafirme. Eu falei positivo de preferência pensando a obra canônica porque eu estava falando dela, mas não necessariamente. Você pode, sim, ter aí algo cujo resultado não seja tão bom, de tanta qualidade, e mereça, sim, uma avaliação depreciativa. De qualquer forma, explorar os modalizadores para fazer essa avaliação é bem pertinente. No momento de você justificar a sua apreciação, retome ideias das estratégias argumentativas. Caso você queira colocar um argumento de autoridade, busque a fala de um especialista, de alguém que conheça também sobre o assunto, para que a sua argumentação, de fato, sustente o seu ponto de vista. Toda resenha tem um título, toda resenha tem um subtítulo, ou olho, como você preferir. E o título precisa ser convidativo, ele precisa abrir a possibilidade da leitura.
e o subtítulo ou o olho precisa ter um parecer já, um spoiler do seu parecer, uma prévia da sua avaliação sobre a obra, ok? Então, por hoje é isso. Mãos à obra. Vamos resenhar.